Olá, bom dia. Bom dia, estou aguardando vocês para dar início à nossa conversa terapêutica, né? E vamos estar aqui dando um suporte para poder lidar com o dia a dia, né? Com a situação do medo. E aí temos que enfrentar, né? Se a gente não enfrentar o medo, como é que vai dar certo, né? E essa conversa terapêutica é para dar um suporte no momento que estamos passando, né? Com muitos medos que sentimos, né? Medo do que pode acontecer na saúde, né? No financeiro, com nossos entes queridos, com a população mundial, né? Estamos todos nós com medo. E aí causa esse desequilíbrio muitas vezes, que a gente fica ali sem conseguir lidar com a situação atual. Olá, Raquel, bom dia, tudo bem, querida? Vamos passar aqui para poder dar uma ajuda às pessoas que estão aqui querendo um apoio. Eu estou aqui, né, para poder ajudar nessa conversa terapêutica. Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora. Então, para orientar vocês na situação que você está passando nesse momento. Você está com medo de quê, né? Seu medo é real ou imaginário? Você sabe identificar seu medo, né? Como você faz para poder lidar com seu medo? Você sabe identificá-lo, a causa que causa aquele medo, aquilo ali que não consegue ir para frente, né? Não consegue sair do lugar, né? Que paralisa mesmo, né? Nos cega, e aquilo ali a gente não se move, né? Esse medo causa desequilíbrio emocional, né? Porque não sabemos lidar com a situação, né? Como se fosse ali, não tem o controle do medo, né? Esse medo que não temos controle, aí desestrutura, né? E essa destruturação está voltada no nosso processo, nos nossos estados emocionais, de como eu estou me conhecendo, né? Como eu controlo essa situação de medo que apavora. É isso que a gente tem que procurar, né? Evitar. Né? E como sair desse medo? Enfrentar, né? Enfrentar com cautela, porque quando é real temos que ter um discernimento, tem que usar a inteligência emocional raciocinada, porque precisamos do medo. O medo faz parte da nossa fisiologia, né? Sem o medo, vamos ficar ali fazendo coisas que vai nos levar ao perigo, né? Então, é uma forma de evitar também. É um processo cerebral que está dentro das situações que estamos vivendo no momento, né? Só que o acúmulo de todas as situações, de traumas, né? de repetições de situações que provocam medo, pode levar ao pânico, né? Isso que não pode acontecer, deixar acontecer. Tem que ver a causa dessa angústia, e vai levando e acumulando. Quando vê, não dá conta, não dá para poder lidar com isso e dominar tão fácil, né? Só quem passa é que sabe a dor que passa, no desespero, no desconforto que o medo nos causa, né? Então tem que procurar o lado positivo pelo medo, né? Quando ele não existe, é imaginário, né? A nossa mente ali cria, né? A nossa mente e acreditamos. É isso que temos que ter essa análise, né? Poder parar. E muitas vezes não tem como, porque é muito rápido, né? Nossa fragilidade nos deixa ali sem ação, né? E esse sem ação vai aos poucos, né? Adoecendo, que vai no desespero total, né? Tem uma frase do Franklin Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos em 1933. Ele falava que a única coisa que devemos temer é o próprio medo, né?
Porque esse medo vai nos inibir de realizar nossos sonhos, de correr atrás, de buscar, né? de destravar essa situação que estamos vivendo, né? Por mais que está aqui nesse momento difícil, não temos que temer e ter medo assim. Porque quando sabemos do nosso potencial, quando sabemos que temos, né, todos os recursos para poder ir ao encontro daquilo que queremos, que desejamos, persistimos, quantas vezes for necessário. Lincoln foi presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. Ele não desistiu, né? Isso foi persistência. Teve grandes medos, passou por muitas dificuldades, sim, falências, né? Muitas perdas, mas ele foi porque ele foi persistente, como todos nós temos. É isso interno nosso, né? Só que não deixamos vir à tona. Por quê? Porque deixa o medo dominar, né? Ele deixa o medo ficar mentindo pra gente. Não permita que seu medo fique te causando sofrimento. Não acredite na mentira dos medos, né? Tenha sabedoria, veja por quê. Será que é uma mentira, né, que minha mente está contando? Ou simplesmente ela está me dando sabedoria para ter cautela, discernimento naquelas atitudes que eu vou tomar, né? Então, isso que vai te causar sabedoria para enfrentar seus medos, para ter coragem, para ir à luta, né? E o pânico, o desespero, que é aquela angústia, aquela tensão, daquela ansiedade, de tanta euforia, de tantas situações que leva a ter esse pânico, né? Mas esse pânico, eu tô com medo de quem? De quem? Né, para ser descoberto, quem vai descobrir que segredos eu tenho, o que é que eu tenho, né, que está no nosso conflito interno, que está relacionado lá atrás, né, não é na situação atual, né, do hoje, que as coisas fluiu por causa da crise, fluiu por causa do vírus, fluiu por causa disso, não, já é o acúmulo de tudo, né, a situação atual é a gota d'água que faltava para transbordar o copinho, né? Já vem vindo, né? Então é trabalhar a causa que levou a desestruturar. É esse que temos que ver, que analisar, né? Que compreender para poder lidar. Podem fazer perguntas, pode falar ali dos seus sentimentos, né? Qual é a emoção que você está nesse momento? Que emoção você está sentindo agora, né? O que é que seu coraçãozinho está dizendo nesse momento, né? Veja o que é que ele está te falando. Essa é uma emoção, que também vem através do nosso processo, na nossa fisiologia, no orgânico da situação, o corpo, né, tem os sinais que está dizendo algo pelas situações que passando, que o corpo fala e o corpo reage na medida que transmito aquilo, né, que é transmitido, né, pelo cérebro, aquelas situações, aquelas sensações do sistema nervoso, causa todo esse, né, essa reação toda, né? Igual o medo de barata, o medo de lagartixa, né? Então eu sempre aconselho meus pacientes a estudar sobre aquele bichinho, por exemplo, barata, né? O povo desespera com medo da barata, né? Então estude sobre a barata, né? Quais os pontos positivos que a barata tem? Ela representa, ela está no nosso ecossistema, ela está para poder ser alimento, nutrir também os outros, né, animais, e serve também para a questão de refazer o solo, também para adubo, para essa reciclagem no solo, né? Serve para poder, já foram antes, no meio do século XIX e XX, os médicos também alemães e russos também estudaram a barata para medicamentos, para várias curas de doenças, né? Tem culturas né, orientais que eles comem a barata, né? Então várias coisas. Então, se eu vejo a barata porque ela é suja, ela vai transmitir sujeira, opa, pensa, né? Mas também quem suja o ambiente somos nós que sujamos. Quem joga o lixo, o esgoto que ela penetra, que ela está no solo, somos nós que sujamos. Então criamos esse medo ali e nos apavora, né? Estude sobre aquilo que te causa medo,
né? Tanto os animais como o ser humano. Veja o lado positivo de cada coisa. Veja o lado positivo para que serve a barata, a lagartixa, a aranha, né? Ali o medo que causa das coisas para você. Ali você vai, quando você for encontrar uma barata, você vai ver, nossa, você vai ver o lado positivo dela. O lado negativo você não vai ver, que ela pode transmitir doença, é suja, pererê, né? É um monte de coisas. Então veja o porquê daquilo, né? Aí você, quando você for olhar, você já vai olhar com outro olhar. E aquilo vai amenizando, e você vai ter o controle, você vai passando e automaticamente você não vai sentir medo, né? Você vai ter, aliás, mais cautela para não deixar as coisas sujas, para limpar mais seu ambiente, tanto interno quanto externo. A nossa casa maior, o universo, né? E a nossa casa menor é onde moramos, onde habitamos, onde estamos sendo plantada e preciso florir nesse ambiente que estamos inseridos. É esse processo para poder você lidar com você, se conhecer, né? E aquilo ali vai passando, a mesma coisa em tudo, né? Tira oportunidade diante das situações negativas, de dor e de tudo. É um processo que está em tudo, né? Então precisamos ser forte, determinado, né? Confiante, né? Para poder lidar com todas as situações, com toda essa diversidade humana, para saber viver em paz, feliz, né? Vamos entrar, pode perguntar, pode ver quais são os seus medos, como você lida com seus medos, o que você faz para poder dominar seus medos, que somos responsáveis por tudo que nos acontece, né? No outro, mente, corpo e espírito, tá tudo ali ao nosso alcance, a forma de viver aquilo ali, de pensar, de agir, né? Então, lide com seus conflitos internos, com seus traumas, né? Aprendendo a amar aquela situação que causou dor, né? Ressignifique a sua história, né? Porque ressignifica aqueles pontos de medo, de angústia. Você, como eu falei da história da barata, você ressignifica com tudo que te apavora, né? É difícil, como é que eu vou fazer? Para você é fácil falar. Ao mesmo tempo que é fácil de falar, é fácil fazer, é persistência, é tentar, é discernimento, né? É usar a inteligência emocional raciocinada, né? Ficar cego, só olhando aquele ponto sem raciocinar. Não. Você tem inteligência suficiente para desbravar aqui tudo, seu processo de interno. Então, se esforce, se descubra, se reinvente, né? Que vai fazer você cada vez mais brilhante. Eu vou ler uma parte aqui, do meu livro, justamente para poder falar desse ponto do medo, né? De vencer o medo. O meu livro é um livro de autoajuda, né? Que ele estrutura também você no seu dia a dia, né? Ali para lidar nas situações difíceis, né? De se descobrir, de ver, opa, isso eu tenho, isso eu não tenho. Como é que eu faço para sair disso? Por aqui, né? Vamos lá? E nessa página aqui tem aqui, vença o medo. Vou ler para vocês, porque aqui no momento precisamos e faz parte de todos nós. O medo faz parte da nossa fisiologia. Então é nosso, né? Se eu crio o medo, eu crio a coragem. Vamos lá? Criar coragem para enfrentar a vida, a situação, né? O excesso de medo cria campo para a proliferação das doenças e também nos impede de algumas atitudes impulsivas, né? Agimos por impulso e quando vamos ver, o estrago já foi feito, né? A coragem discernida combate o medo em excesso, né? É discernimento. Sem raciocínio, cria situações constrangedoras, desnecessárias, que nos impede de tentar o novo, causando muitas vezes prostração, ansiedade, algumas vezes com preocupações imaginárias, detonando o corpo e a mente. E como se não bastasse, as pessoas que nos amam ficam sem saber como ajudar. Muitas vezes criticam ou se afastam, né? E sem compreender essa exclusão ou rejeição, sofremos mais ainda pela falta de compreensão de um todo, né?
Seja forte, você nunca vai estar sozinho. Então, o momento, quando passamos situações, as pessoas muitas vezes se afastam porque não sabem lidar. Muitas vezes também não permitimos que o outro nos ajude, né? Então, isso causa muito sofrimento, porque ficamos ali guardando aquilo, sofrendo por aquilo, e não temos, né, condições de agir diferente, de pensar diferente, de ver essa forma de que essa visão cega ali diferente, não? Então, isso fica ali difícil para ambas as partes. As pessoas que nos amam também têm dificuldades, né? E temos dificuldades também de falar dos nossos sentimentos. Mas se eu não falar também, o outro não vai ficar sabendo, né? E isso causa dor em ambas as partes. A gente pensa que só um lado sofre, né? Só eu estou sofrendo, mas as pessoas que convivem, os nossos entes queridos, também estão sofrendo muito, porque estamos ali distante daquela realidade das coisas, né? E na família, né, os pais são espelhos para os filhos, né? E aí representa aquilo que ele é. A culpa é dos pais, mas os pais também não têm culpa de como os filhos enxergam aquela situação, porque por mais que façam tudo pelos filhos, vai depender de como eles veem a situação, né? Por isso que tem que conversar, por isso que tem que falar, para não ter medo, né? Tem filhos que têm medo de falar com os pais dos seus sentimentos, porque a reação, com medo do que vai falar. Mas se não falar, como é que vai saber, né? Como vai saber? Não vai saber. E isso vai passando, vai demorando, vai envelhecendo, e as coisas vai piorando, porque trava e causa um trauma, né? E esse trauma pode fluir em qualquer fase da vida, né? Em qualquer idade, né? Vamos ali escondendo como se fosse tudo que a gente não sabe lidar, vou jogando ali no baú, porque sair não sai, né? Vamos tirando, vamos jogando, vamos reprimindo aquilo ali. Cada vez que reprimimos, aquilo ali vai enchendo, aquele baú vai enchendo, uma hora vai vir à tona, né? E precisa ser resolvido antes de vir à tona. E se vir à tona, não tem problema, vai enfrentar, vai sofrer mais, vai passar por situações que não precisava, mas opa, não pôde, né? Foi aquilo que a gente tinha que dar e pronto. É a nossa vida, né? Eu tô aqui do lado de fora, na área. Aqui fora o sol já tá batendo, né? Mas o dia tá lindo, né? O sol tá lindo. E é a vida é aqui e agora. É o dia, aproveitar o dia. Como é que eu estou, né? Para poder enfrentar os nossos medos, é enfrentar ali a causa que nos leva a esse medo, né? Então, é viver a realidade, é enfrentar, ver, né? É olhar pelo buraquinho, é ir olhando, é se deixando, é se permitindo, né? Para ver, opa, isso é um medo, né? Que está me causando tanta coisa e eu sei lidar, porque eu estou deixando fazer isso com a minha vida, né? E isso que não pode, né? A gente se permitir com essa angústia desse medo. É isso que você tem que precisar fazer, o que a sua vida valer a pena, enfrentar, né? Correr atrás, desbravar, né? É isso que você vai ser mais feliz, né? Se quiser pode perguntar, né, como lidar com medo. Nossa, o que é que eu faço agora nessa situação, né? O que você tem medo de quê? Tem medo de algum bichinho, né? Então, eu vou colocar meu vídeo no Face, né? E também criei um canal de transmissão para poder transmitir os vídeos depois, vou colocar no YouTube, e depois vocês podem olhar, né, ali, ó, como fazer para poder lidar com medo, como eu enfrento meus medos, né, para poder olhar diferente e essa angústia toda desaparecer, né, porque é o que cada vez mais vai acontecendo, né, nunca vamos deixar de ter medo, né? Mas é o que? Saber lidar, identificar e correr atrás. Sim, eu vou falar sobre a síndrome do pânico, né? Então, falar da ansiedade, vou falar da síndrome do pânico, né? Quarta-feira e sexta-feira eu falo, vou avisar quando eu vou falar, né? Porque temos
que ter é o controle para não transformar em pânico, né? Em pânico, opa, vamos lá, vamos parar, que quem domina aqui sou eu. Diga quem é que manda em quem, né? Se é seu medo que está controlando, né? Que para poder desesperar, né? Então fale aqui, quem manda aqui sou eu, quem domina tudo sou eu, né? Eu tenho controle, né? Lembre que é você que tem o controle de tudo, toda a sua vida, né? Suas atitudes, seus atos, seus pensamentos, tudo é você, né? Você tem o livre-arbítrio. Então você domina. Opa, isso já deu, chega, né? Já deu disso, agora é isso que eu quero e pronto, né? Saiba dizer não. Não é necessário quanto dar, quanto ouvir. Em frente, né? Em frente para você poder lidar com as situações, né? Você que está com pânico, com desespero, que causa que não consegue nem sair debaixo da cama, que tem pânico, que apavora, que se tiver um buraco, que entra, se esconde, não quer sair mais nunca. Opa, mas eu tô por quê que tá me levando a isso? De quê? Né? Tô me escondendo para falar, para ninguém descobrir o quê? Que sentimentos eu tô escondendo, né? É um trauma que eu escondo com medo do julgamento do outro, né? Ou com medo de enfrentar, de falar dos meus sentimentos para os meus entes queridos. Para quê? Eu tô com, deixei causar esse pânico. Por quê? Né? A gente deveria ter medo de esconder da divindade, né? Mas não, ele sabe de tudo. Por que eu vou ter medo do outro? Se também erra, tem defeitos, né? Tá em constante aprendizado que não eu. Tá na mesma escola, né, da terra que nem eu. Por que eu tenho medo, né? Não, eu tenho que enfrentar. Nunca vamos estar sozinhos, né? Vamos ter ajuda, suporte o suficiente para poder correr atrás, para poder nos libertar, para poder fazer a vida valer a pena, não é? E vamos lá, vamos ser felizes, né? Fazer a vida valer a pena. Valorize aqui e agora, presente, aqui e agora. Valorize esse presente, né? Que é aí que vai te dar condições de luta. E se ficar que é um medo não conseguir relaxar naquele momento, tem que acalmar, tem que buscar acalmar de qualquer jeito. Muda o foco, faça qualquer coisa. Inspire, segure, relaxe. Tem que buscar um meio para você se achar e ali, opa, isso aqui eu sei, eu controlo. Isso vai dar com o quê? Com discernimento raciocinado. Se você não tem um discernimento diante da situação, demora mais um pouquinho, não tem importância, um momento você vai conseguir, é só insistir, não pode deixar ele te vencer, porque é você que cria, se você cria seu medo, você cria coragem, você tá entendendo? Não tem que ficar aqui, de coitadinho, de frágil, disso, daquilo, não, porque nós não somos fortes, lindos, maravilhosos, por dentro e por fora, né? Somos insubstituíveis, lembre que você é luz. Lembre que você é o milagre, né? Lembre que você tem todo o controle, todo o poder. Então, faça a sua vida valer a pena. Tudo de bom, obrigada pelo carinho, pela atenção. Tenha um dia lindo, né? E não deixe nada, nem ninguém, né, dizer a você que você deve fazer, o que você tem que fazer. Nada, nem ninguém vale a nossa paz, né? Então, seja feliz. E muito obrigada, tá bom? Beijo no coração.